Bom, primeiramente, boa noite, novamente. E para trazer a palavra de hoje, eu meditei bastante e após pensar muito, orar bastante, lembrei de uma pequena palavra que eu tinha levado no Soma, não sei se alguns lembram ainda, que era referente. E essa palavra tocou em meu coração e eu acho que seja interessante partilhar com vocês. Então, o texto se encontra no livro de Tiago, que eu irei partilhar com vocês. E antes de partir diretamente para o texto, é um pouco importante saber um pouco do contexto, para quem Tiago escreve, por que ele escreve, em qual ano e tudo mais. E Tiago, ele era o Tiago, irmão do Senhor, que escreve este livro. Então, não era Tiago, alguns dos apóstolos, não era, por mais que tinha Tiago apóstolo, a gente vê constantemente. Só que este Tiago é o que a gente vê lá em Gálatas 1,19, ele é citado também, em Atos também ele é citado. Esse é o Tiago que é irmão do Senhor, é irmão de Jesus Cristo mesmo. Pois é, ele que escreve essa carta. E ele escreve para as 12 tribos que estavam dispersas. E isso logo no capítulo 1, no próprio primeiro versículo, ele já nos fala. Vou estar lendo com vocês. Vou estar lendo em área. A tradução em NVI é um pouco mais lúcida, é bom também. Então talvez eventualmente eu estarei em NVI. E ele nos diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Então aqui ele está saudando para quem ele está entregando, dirigindo essa carta. Ele se dirige ali para as 12 tribos. E tanto os gentios como os judeus participavam dessas tribos, já era considerado ali como cristão mesmo. Tiago ele tinha bastante influência em Jerusalém. A gente pode ver isso em Atos também. Então ele era um líder religioso que ficou ali em Jerusalém, tinha bastante influência mesmo. E com isso, por ele estar ali com voz ativa, possivelmente chegaram muitas coisas ao ouvido dele. Então ele estava a par das coisas que aconteciam com os cristãos que estavam dispersos. Lembrando que os cristãos se dispersaram devido à morte de Jesus Cristo. Os cristãos passam a ser perseguidos. Isso a gente está vendo em Atos. Então o Ló está expondo para a gente na EBD. E após a morte de Estevão, acaba que os cristãos passam a ser perseguidos e com isso se dispersam. Então o Espírito manda eles para um lugar, depois manda para outro lugar e acaba se dispersando. Lembrando que também essa carta foi escrita possivelmente em 44, 45 até 49 depois de Cristo. Alguns falam que foi no ano 60, mas possivelmente está ali em meados para o fim do ano de 40 depois de Cristo. Então a Atos, a morte de Estevão ali, Atos se passa em 34, 38 depois de Cristo, que ocorre essa perseguição, os cristãos começam a se dispersar. Então é um pouco antes. Então após essa dispersão, o Tiago escreve essa carta ali para orientar os cristãos. É uma carta um pouco quanto confrontativa para nós mesmos e também ele traz lucidez a algumas questões. E é isso que eu quero partilhar com vocês esta noite. Então, Tiago ele também tinha um título, de Tiago o Justo. Isso não se encontra na Bíblia, mas em escritos antigos, como por exemplo Flávio José, também, que foi um historiador muito grande ali da época, ele atribui, não atribui, mas identifica esse Tiago com esse título, Tiago o Justo. E o texto que eu quero ler com vocês, após saber para quem Tiago escreve, para onde ele direciona, os pensamentos que ele direciona, está lá em Tiago, no capítulo 4, que é dos versos 1 até o verso 10. Dá um tempo aí e estaremos lendo juntos. Bom, que nos diz assim o texto: de onde procedem guerras e contendas das que há entre vós? De onde, senão, dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerra, nada tendes porque não pedes. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjares em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus?
Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou, supondo que em vão afirma a Escritura, com ciúmes que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós, antes Ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós só, gerando dor, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converte o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Até aí. E assim, lendo, né, de primeira mão, lendo inicialmente, a gente pode acabar ficando um pouco confuso, né? O que esse texto está dizendo ao certo, acabar entendendo uma coisa aqui, outra coisa ali, mas ao decorrer da passagem, da palavra, eu vou estar lendo com vocês mais detalhado e fica um pouco mais claro o que Tiago está nos dizendo. Então, após isso, voltando lá para o versículo 1, a gente pode ver que Tiago evidencia os conflitos que estavam ocorrendo internamente ali entre as igrejas, entre as tribos, onde eram as igrejas. Isso nos capítulos anteriores dá para ver que ele fala muito sobre a língua, sobre uma pessoa querer ser melhor que a outra, uma pessoa querer ter um tipo maior que a outra. Então, com isso, ele acaba percebendo, né, e escreve para a gente e nos deixa essa palavra aí, a confrontamento de conflito, né? A confrontar esse conflito e rejeitá-lo, né? E com isso também a gente pode acabar vendo o coração humano, o quanto ele é ruim. Então, lendo com calma para a gente evidenciar um pouco melhor isso que ele nos deixou. De onde procede guerras e contendas que há entre vós? Então, Tiago aqui, ele já escreve uma mensagem ali bem direta, né? Uma pergunta retórica bem direta. Essas brigas que você tem, vocês acham que de onde que vem? De onde que vem esses conflitos, essas guerras? Da onde? Se lembrando que esses conflitos eram dentro das próprias igrejas, né? Claramente que muitos também tinham conflitos externos, só que esse era particularmente interno, né? Porque ele direciona ali as duas tribos e ele possivelmente estava ciente que tinha conflitos ali, né, devido às perseguições que eles tinham e tudo mais, e um queria se destacar mais do que o outro dentro da igreja. Então ele vai lá e pergunta, né, você acha de onde vem esse conflito? Então, se uma pergunta retórica, o que ele faz, ele já responde em seguida: de onde, senão, dos prazeres que milita na vossa carne? Então aqui a gente já vê o que origina conflitos. Então, poxa, o cara dentro da igreja, o cara ele se diz cristão, mesmo assim está em conflito com o outro, mesmo assim está em guerra com o outro, mesmo assim quer ser melhor do que o outro, mesmo dentro da igreja, poxa, está errado. Mas você sabe onde isso vem? O Tiago nos fala, né? De onde que vem? Dos prazeres que militam na vossa carne. Isso nada mais acontece devido ao nosso coração ser mau. Nós somos ser humano, temos ali inclinação para o pecado. Infelizmente, quando Eva lá no jardim, lá em Gênesis, quando a gente volta, Eva come o fruto, né, e tudo acontece, o pecado entra no mundo e nós somos deturpados. Nós temos um coração corrompido. Isso não é justificativa para pecar, isso não é justificativa para bater palma, para conflito, para fazer guerra, não é. Mas infelizmente nosso coração é mau. E aí entra a famosa frase, né? O ser humano é bom, né? A sociedade corrompe, o ser humano ele nasce numa folha em branco, o ser humano ele nasce mal por natureza. Sim, o ser humano ele nasce mal por natureza. E isso devido que o pecado entrou no mundo. Então, infelizmente, nosso coração é mau. Nosso coração nos faz levar para o pecado. Só que cabe a nós decidir se nós vamos cometer o pecado ou não, se nós vamos colocar em prática esse pecado ou não. Então, nosso coração é corrompido. Infelizmente, é corrompido. Então, cabe a nós ponderar isso. Né, falar, poxa, realmente, meu coração é mau, realmente, eu não sou com um coração dos melhores que tem, pois sou corrompido, ainda não tenho o corpo glorificado, né, graças a Deus, após a salvação, após o levantamento, teremos o corpo glorificado, e sim, o nosso coração vai ser, beleza, só que até lá, inclinação para o pecado. Então, cabe a nós a desviar do pecado. Isso não é justificativa para continuar pecando, seja uma prática ou outra. Mas beleza, continuando o texto, o Tiago ele continua escrevendo: cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada
podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tens porque não pede. Bom, aqui Tiago fala que acontece, né? Devido ao coração estar ali levado, quando deixa o coração ser levado pelos prazeres da carne, Tiago ele enxerga isso e fala, pois é, se deixar o coração levar, se deixar suas atitudes levar pelo coração corrompido, vocês vão pedir, vão cobiçar as coisas, nada vão ter, vocês vão matar, né? Lembrando que Jesus nos fala, né, que a partir do momento em que você já tem ódio no coração do seu irmão, né, você já ficou com ódio dele, você já matou, porque lá já é matar. Então, lembrando, né, que essas coisas podem levar para o mau caminho. Então, cobiçais e nada tem, matais, invejais e nada pode obter, né, vive lutando e fazendo guerra. E ele fala, não tens porque não pedes. Como assim não tens porque não pede? Isso daí é oração. Então, se muitos cristãos ali nem oravam, poxa, se diz cristão, está em uma das duas tribos, né? Mas nem ora, nem isto ora. Poxa, cara, como que você se diz cristão se não tem uma vida de oração? Isso é o mínimo que se espera de um cristão. Poxa, uma vez por dia ele no mínimo lá tira 5, 10, 15 minutos, estou na correria, mas tira momento para Deus, tira momento para fazer oração. Então muitos não oravam, mas tinha alguns que oravam, porque ele continua falando, pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjares em vossos prazeres. Ou seja, os que oravam, poxa, alguns cristãos que não oram, mas os que oram ainda pedem mal, ainda pede aqui para esbanjar os próprios prazeres. Então, como assim? Poxa, eu vou fazer uma oração para o meu ego, fazer uma oração para esbanjar aqui. Nossa, meu Deus, eu quero muito um carro. Nossa, Deus, eu quero muito ter dinheiro aqui. Para quê? Para o próprio ego. Então, isso era uma prática que, infelizmente, estava acontecendo em algumas partes ali e estava ocorrendo, né? Então, o Tiago vem e nos ensina, fala, poxa, está errado. Se você não ora, está errado. Só que está errado também quem ora para o seu próprio ego, quem ora para os seus próprios prazeres. Então, poxa, eu tenho que orar? Tem, mas você tem que orar da maneira certa. Agora, isso a gente tem de base a oração do Pai Nosso, né, que Jesus nos deixa na Bíblia. Mas, beleza, continuando a leitura, pedis, não recebeis, porque pedis mal, para esbanjar vossos prazeres. Então, como que eu oro? Poxa, se eu tenho que orar, ok, mas como que eu vou orar então? Além da base, né, do Pai Nosso, a gente tem que orar de acordo com a vontade de Deus. Assim, é simples pensar, e às vezes um pouco fica até banal, né? Poxa, orar com a vontade de Deus, ok. Mas quando a gente para analisar, é um pouco maior do que isso parece, né? É menos simples do que isso parece. Orar com a vontade de Deus. E se a gente voltar em uma folha anterior, a gente olha lá em Tiago 1, no verso 5, eles me falam assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá literalmente nada lhes impróprio, e ser-lhe concedido. Aqui Tiago, ele está falando no contexto de perseguição, né? Vale lembrar que é um contexto que os cristãos estavam sendo muito perseguidos, e Tiago fala isso, né? Poxa, já que ora certo, né? E ele deixa aqui um breve exemplo. Se você ora, pede sabedoria a Deus para lidar com essas perseguições. Essas perseguições de ser cristão, passar por uma adversidade, por alguma coisa ruim que seja, pede sabedoria a Deus, ele vai te conceder. Pede sabedoria, mas não, pedir com fé também, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a gente não tem que orar para o nosso ego, não temos que orar para a MDMT, não. Temos que orar para Deus, pedindo sabedoria, pedindo discernimento e que o nosso coração esteja ali de acordo com as vontades do Pai. E um segundo ponto que eu quero comentar com vocês seria também sobre a amizade com o mundo, que Tiago também nos fala. Aí também nos fala aqui no verso 4, ele começa falando, né, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Esse primeiro trecho aqui, logo a primeira palavra desse verso 4, ele fala infiéis, né, que na minha tradução, algumas traduções está adúlteros. E se levar para o grego, está adúlteras. Por quê? Quando a gente para ver em todo o contexto, nós somos da noiva de Cristo, né? Cristo está me esperando como a noiva dele. Então, aqui o Tiago está falando justamente isso, né? Adúlteras, no sentido de que
as pessoas estão sendo infiéis com Deus. O que é um adulto? É alguém que está ali num casamento, né, em algo, no casamento mesmo, e acaba tendo alguma relação sexual fora desse casamento, extraconjugal. Isso é a definição de adulto, nesse por cima. Então, é isso que Tiago está falando, adúlteros. Algumas traduções são infiéis, mas é adúlteros mesmo. Não compreender que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Como assim, amizade com o mundo? Às vezes a gente pensa que a amizade com o mundo é só de festa. Não, eu vou aqui em festa e tal, bebida, balada, cachaça, droga, mulher, seja homem. Não, a amizade com o mundo não é só isso. A amizade com o mundo vai muito além disso. Não é só um cara que está lá no meio da perdição, lá no meio de uma balada, com a cara cheia de cachaça. Não, isso não é. A amizade com o mundo vai além disso. É um exemplo. Seja alguma fofoca, né? Poxa, acaba o culto, vai para a igreja, fofoca. Isso é amizade com o mundo. Né? Está vendo que ela vai além desse estereótipo que a gente tem quando pensa? Então, a amizade com o mundo nada mais é do que essa priorização da carne no lugar de Deus. Então, quando alguém prioriza a sua carne no lugar de Deus, coloca na sua carne, a sua vontade na frente da vontade de Deus, você acaba sendo amigo do mundo. Né? Então, buscar o que desagrada a Deus, compactuar com coisa errada, tudo isso é amizade com o mundo. Né? Então, assim, aquele desejo desenfreado de querer ser rico apenas pelo seu ego, né? Aquela cobiça, é a amizade com o mundo. Poxa, passa um irmão aqui, é um irmão da igreja que comprou um carro. Você começa a ver, nossa, eu queria aquele carro. Não, eu quero aquele carro. Você está sendo amigo do mundo. Isso já é amizade com o mundo. E Tiago, ele fala duas palavras em relação a isso. Que continuando, né? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Caraca, então o fato de eu querer ser amigo do mundo, ser amigo do mundo, já sou inimigo de Deus. Assim, acho que é coisa que não tem nem palavra para descrever o quão ruim é. Né? E é algo que a gente acaba normalizando um dia, né? Igual se tu exemplo, poxa, acabou o culto aqui, já vou para a porta da igreja fofocar. Não, você já está sendo amigo com o mundo. Não tem como desviar a mente na igreja e lá fora. O culto de domingo, o culto de sábado, não é só um evento semanal, não é um evento semanal, não. A gente tem que ser cristão dentro da igreja e fora também. Por mais que pareça óbvio, por mais que pareça algo muito batido na tecla, é algo que tem que bater sempre. Não podemos ser cristãos só dentro da igreja, fora também temos que ser. E continuando a leitura, já no versículo 5, ou supomos que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Então aqui Tiago já fala, né, sobre a Escritura, ou seja, falando agora bem coisa séria. A Escritura fala isso, então presta atenção. Você acha que à toa que o Espírito que habita em você, ele não tem ciúmes de você? Como assim? Esse Espírito aí tem uma linha de pensamento que já é um pouco mais fraca, que poderia ser o próprio Espírito do homem, né, que Deus concede, mas é mais provável que esse Espírito seja o próprio Espírito Santo, né, que Cristo nos dá após a gente receber, né, a salvação. Então, você acha que o Espírito Santo ele não vai ter ciúmes de você? Essa palavra ciúmes, ela é mais como um zelo. Então, pode trocar ele ali por zelo. Você acha que o Espírito Santo não vai ter zelo por você? Não, claro que o Espírito Santo vai ter zelo. E isso é o mínimo, não é um ciúmes de humano, né, que a gente vê, de doido atrás da mulher, ou a mulher atrás do homem lá morrendo. Não. É um zelo. Então, claro que o Espírito vai ter zelo pelos seus, vai ter zelo pela sua lealdade. Cristo vai querer a sua lealdade, não vai querer que você divide a sua atenção com as coisas do mundo. Não vai. Então, isto é o ciúmes, isto é o zelo de Deus por nós. E continuando falar, né, já no verso 6, que é: antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Bom, como assim? Deus resiste aos soberbos? É que o soberbo, ele não vai conseguir agradar a Deus. Mas que tipo de soberbo? Aquele que bate no peito e fala: eu não preciso de Deus. Eu não.
eu não preciso de Deus na minha vida. Poxa, eu gosto de Deus, sou cristão, mas sim, eu consigo fazer muitas coisas sem Deus. Não, Deus não é a minha prioridade, não. Sou cristão, mas não é. Poxa, você está sendo soberbo com as coisas de Deus. A humildade que Cristo fala aqui, né, que Deus dá graça aos humildes, não é a humildade daquele, eu sou pobrezinho, não, tanto que eu sou humilde. Não é esse tipo de humildade, não. É humildade no sentido de reconhecer que sem Deus não somos nada. Então, quando a gente bate no peito e fala, Deus, sem o Senhor não sou nada, sem o Senhor não sou ninguém. Eu só sou algo porque eu sou filho de Deus. Então, remete até ali a palavra ali do fariseu e do publicano, que a gente conta em Lucas 18, do verso 9 ao 14, em que, resumindo, que vai o fariseu e o publicano, sobe até um templo, e lá o fariseu, que é ali, em tese, alguém douto ali nas escrituras, alguém bem religioso, bate no peito e fala, não, eu oro, Deus, olha, eu faço jejum tantas vezes na semana, eu sou melhor que aqueles publicanos, olha, tanto que eu sou melhor, eu faço isso, eu faço aquilo, e chega o publicano para orar também no tempo e fala, Senhor, ele nem se ousa levar a cabeça de tanta humildade que ele mostra, e fala, sem ti não sou nada. E a Bíblia fala, qual oração você acha que eu respondi? Qual oração você acha que Deus se agradou, que chegou até ele? É essa, com a humildade, com o reconhecimento do publicano falando, poxa, sem ti não sou nada. E lembrando, publicano seria os pagadores de impostos, fariseus, aqueles religiosos que viviam ali. E continuando, falando ali um pouco, agora já no verso 7, ele fala, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aqui, muitas pessoas acabam dando mais atenção ao diabo do que ao sujeitar a Deus às escrituras. Então, a escritura aqui, em tese, ela está falando assim, olha, se você estiver perto de Deus, você vai estar cheio do Espírito. Então, se o diabo for lhe encher você, não vai conseguir. Você vai resistir a ele e ele vai fugir de você, porque você está cheio de Espírito. Resumindo, é isso. Então, a nossa ideia, a nossa cabeça tem que estar voltada para Cristo. A gente tem que aproximar a Deus, temos que sujeitar a Deus. A partir do momento que a gente nos sujeita a Deus, que a gente abre o coração para Deus, de verdade, aí o diabo não resiste e vai acabar fugindo, porque a gente está cheio do Espírito, com o coração ali muito aberto para que o Espírito possa trabalhar. Então a gente dá lugar para que ele possa trabalhar. Então com isso o diabo ele acaba fugindo, vazando na braquiária mesmo. O cara está cheio da unção de Deus. E continuando já no verso 8, ele fala, chegai-vos a Deus e ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós sois de ânimo dobro, limpai o coração. Aqui a gente já viu o quão fácil cadê o Vitão? É simples, então. Falar o quão simples que é chegar perto de Deus. É só você querer chegar perto de Deus, ele vai chegar perto de você novamente. É isso, basta você querer. É simples, poxa, é simples, cara. Eu quero Deus, quer, então pronto. Só você ir que Deus vai vir também. Aqui no verso de chegar, às vezes ele chegará aos outros. E só que aí tem um porém, que Tiago nos fala, só purificar as mãos, pecadores. Esse purificar as mãos provavelmente está atrelado, lá no Velho Testamento, quando os sacerdotes lavavam a mão, lavavam o corpo todo ali, se purificavam antes de fazer algum sacrifício ou qualquer algo para Deus, se purificava, ele falava, pois é, você chegar até Deus, ele vai chegar até você, mas se limpe antes, lave as mãos pecadores, e vós sois de ânimo dobro, limpai o coração. O que seria esse ânimo dobro? Seria aquele cristão que tem um pé na igreja e outro pé no mundo. É igual o cristão que eu falei que está aqui na igreja, saiu da igreja, já não é cristão mais, deixa de ser um cristão. Então esse é o cara com ânimo dobro, que tem a mente mundana e que tem a mente na igreja. E é isso que o Tiago fala, para a gente limpar o coração, nesse sentido de, poxa, se você tem duas cabeças, no sentido de pensa em Cristo, mas pensa também no mundo, limpa seu coração.
pensa só em Deus, cara. Pensa só em Deus, esquece o mundo. Não tenha a mente dividida. Não tenha essa mente dividida. Foque em Deus. Então é isso. Se eu querer Deus, só basta eu aproximar dele, que ele vai aproximar até mim. Só que para me aproximar dele, eu tenho que deixar meus pecados, ou seja, tenho que me purificar, né? Buscar o mais próximo possível de ser santo. Então, deixo os pecados, né? Vou limpar minhas mãos e vou o quê? Ter minha mente em Cristo. Não vou ficar com a mente mundana. Então, fazer isso e pronto, tá até Deus. E no verso 9, ele fala: afligidos, lamentai e chorai, converta o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. E a gente pode pensar: poxa, mas Tiago está mandando a gente ser triste. A Bíblia está falando para a gente transformar o nosso sorriso em choro? Como assim? A Bíblia quer que o cristão seja triste? Está errado. Mas o contexto aqui é no sentido que Tiago está falando: olha, se você pecou, seja triste por isso. Se você estava causando conflitos, contendas, se entristeça por isso. Se você antes ria, se deleitava no pecado, troque esse riso por choro, arrepende-se. Você vai ver que ao arrepender você vai ficar triste, vai ficar ali com remorso também, mas vai ter um arrependimento. Então, quando se arrepende, você vai transformar essa alegria em tristeza, vai transformar o sorriso em choro. Então, é isso que esse verso 9 nos traz. E de fato, quando a gente nos aproxima de Deus, quanto mais perto a gente está de Deus, mais a gente vê o quão falho nós somos, mais a gente vê o quão errado nós somos, o quão pecadores nós somos, que sem Deus não somos nada. E continuando, por último, no verso 10, ele fala: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Então, esse sentido aqui também não é o sentido de humilhar, de ser pobrezinho, não, é esse sentido que eu falei agora. Humilhar no sentido de saber que somos pecadores, saber que sem Deus não somos nada. Poxa, eu preciso de Deus na minha vida, sem Deus não sou ninguém, sem Deus não sou nada. Beleza, é isso mesmo, é esse espírito de humildade aqui, é esse sentimento de humildade. Assim como o publicano estava com essa humildade ao subir no templo, é essa humildade que a gente procura, é esse reconhecimento ao saber que sem Cristo não somos nada, não somos ninguém. Então, a partir do momento em que você reconhece que sem Cristo você não é nada, que sem Cristo você não vence pecado nenhum, que sem Cristo você é um ninguém, aí sim, aí o Senhor ele vai te exaltar. Mas aqui também, esse exaltar, às vezes é muito tirado fora do contexto, né? Os humilhados serão exaltados, você exaltado. Mas a partir do momento que você está em um conflito e você se humilha e fala: realmente, sem Deus não sou nada, eu preciso de Deus. Deus vai te exaltar o quê? Te tirando desse conflito. Pode te exaltar ali a resolver esse conflito, pode te exaltar também te dando a salvação. Então é só humilhar, chegando até Deus, Ele vai te exaltar ali de várias maneiras. Então é só chegar até Ele e Ele vai fazer isso com a gente. Então assim, é simples, poxa, chego até Deus, chego com meu coração aberto, chego com meu coração arrependido de algo que eu faço, vejo que sem Deus sou nada, e Deus vai me ajudar com as dificuldades. E para terminar, quis trazer aqui, você chega no Filipe, é o seguinte: você falou em 15, 20, 25, 30 minutos, não entendi nada, e agora? Como é que faz? Você repete para mim? Faz um resumão para mim? Então, resumindo aqui, um apanhado de poucos segundos, não prestei atenção até agora, não ouvi nada, mas resume para mim, pelo menos isso quero saber. Bom, nós teremos 3 inimigos que Tiago nos aponta aqui. Primeiro seria a carne, do verso 1 ao 3, que é esse coração elevado, sobre nossos prazeres que militam na nossa carne. Segundo inimigo, o mundo é um inimigo também. Terceiro inimigo, o diabo. Só que esses 3 inimigos, a partir do momento que a gente está com Deus, acabou que ele também traz a resposta, fala: vocês têm esses inimigos, você tem essas dificuldades, tem guerras, tem contendas, mas a resposta está na onde? Está no verso do 8 até o 10. Deus, você purificar o seu coração, você colocar o seu coração apenas da vontade do Pai, fez isso? Beleza, apenas isso, show de bola.
E por fim, algumas aplicações para a gente ter em mente também. A primeira aplicação seria o nosso motivo de orar. Que beleza, né? Aqui, como somos todos cristãos, então, todos aqui oram, e o que eu quero que vocês reflitam também, assim como eu refleti bastante ao elaborar essa passagem, essa palavra, seria o motivo de orar. Será por quais motivos nós estamos orando? Será que é por algum motivo pessoal? Será que a minha oração lá no fim que fala, seja feita a sua vontade, Pai, amém? Será que realmente a gente está com o coração aberto e devoto a Deus para que Deus resolve aí? Meu coração e que a sua vontade seja feita na sua vida. Será que realmente é isso? Então, por qual motivo a gente ora? Por qual motivo? A gente tem que orar com um motivo único, que a vontade do Senhor prevaleça na nossa vida. Segundo a aplicação que a gente pode tirar dessa palavra, seria se a gente está seguindo o mundo. Então, seguir o mundo, como eu falei, vai muito além do estereótipo do cara que está lá na balada de droga. Vai muito além daquilo. Seguir o mundo é quando você chega em casa e fala uma palavra torta. Seguir o mundo é quando você chega em casa e está fofocando com a sua mãe, com o seu pai, com a sua irmã, com o seu irmão, o que seja. Isso é seguir o mundo. Então, será que a gente está seguindo o mundo? Se sim, espero que a gente perceba o quão problemático isso é. O quão problemático é seguir o mundo. E uma terceira aplicação seria como chegar a Deus da maneira correta. É que muitas vezes a gente vai para a igreja, a gente busca o Senhor, só que não da maneira correta. Como seria? Seria você limpando o seu coração, seria você tentando se aproximar de Deus e abandonando práticas pecaminosas que talvez você tenha. Então isso nos faz aproximar de Deus da maneira certa. Porque alguém, para se aproximar de Deus, não adianta só o querer, eu vou de qualquer jeito. Sim, você pode ir, mas de qualquer jeito, pera lá, você ainda tem que renunciar a algumas práticas, a alguns pecados, a algumas coisas antes de aproximar de Deus. Isso tanto para quem está no mundo quanto para nós cristãos. Não adianta a gente querer ir para o culto de domingo e falar assim, eu quero sentir o Senhor, eu quero ouvir o Senhor, fale comigo. Só que 3 horas atrás estava assistindo algum jogo e xingando, estava assistindo alguma coisa pior, assistindo alguma coisa e tendo inveja de algo e odiando alguém, falando, nossa, esse irmão aqui eu tenho ódio dele. Não adianta a gente querer sentir Deus e o nosso coração está dessa maneira. E por fim, a última aplicação que eu quero comentar com vocês seria o óbvio, né? Algo que é óbvio, algo que todos já ouviram falar inúmeras vezes, só que a gente tem que ouvir com calma, ouvir e falar, realmente isso daí é verdade, que é com Deus as coisas são mais fáceis.